Mas eu continuo com algumas lutas, eu continuo lutando com certa ansiedade, ela está mais controlada, mas ainda ela é um empecilho, né, para certas coisas, áreas da minha vida. Continuo sendo uma pessoa bastante crítica, primeiramente comigo, e depois com os outros. Eu faço uma análise, não se preocupem, tá? Eu faço uma análise geral, mas é um modo de defesa. Então, é diferente quando a gente começa a se conhecer. Mas por que você está tão preocupada? Às vezes é uma necessidade de aceitação também. Então, quando a gente faz CR, gente, no começo a gente fala, eu luto com ansiedade, com medo, com procrastinação. Daqui a pouco você vai linkando os pontinhos, mas isso aqui tem a ver com isso está com aquilo, né? Então, isso é maravilhoso quando a gente começa a se decifrar, de Deus permitir que a gente se conheça cada vez melhor. Então, coisas que já diminuíram muito na minha vida, eu me culpava, não culpava os outros, pegava a culpa para mim, eu era perfeccionista, eu também queria resolver o problema de todo mundo. Hoje em dia estou mais tranquila quanto a isso. Ainda tenho vontade, né, mas a gente... né? Então, eu acho que o controle assim, também está mais equilibrado. Então, nessa parte que eu me identifico, nossa visitante é assim que a gente se apresenta. Tá? Aqui não interessa a tua idade, teu estado civil, teu estudo, teu salário, teu emprego. E é como nos apresentamos. Aí a gente finaliza falando assim, obrigada por me ouvirem. Então, feita essa introdução da minha apresentação, nós já estamos aqui nos nossos encontros de segunda-feira, no passo 12. Dá para acreditar, gente? Esse ano voou, né? Então, é a primeira lição do passo 12, que é repartir. Aí, como sempre falo, o pastor pergunta, Marlene, tem um título? Né? É repartir, né? Mas aí a gente dá uma incrementadinha, eu coloquei assim, receber e repartir. Né? A gente recebe, e aí a gente reparte. Nós somos as nossas cobaias. Né? Você pode falar para uma pessoa assim, vai lá no CR, que é muito bom. Eu nunca fui, mas disse que é bom. Funciona também, gente. Mas é muito diferente quando fala, eu fiz o processo, eu fui transformado. Né? Então, você reparte do que aconteceu na sua vida. Isso aí tem muito mais peso. Né? Isso é um testemunho. Então, nessa primeira lição do passo repartir, é o passo do servir. Tá? Então, a gente sempre tem um enunciado para cada passo. Né? Eu vou ler o enunciado desse passo 12. Tendo experimentado um despertar espiritual como resultado desses passos, procuramos levar esta mensagem a outros e praticar esses princípios em todos os aspectos da nossa vida. E nós sempre temos um versículo também, é o versículo de Mateus 10:8, que diz assim, vocês receberam de graça, deem também de graça. Que ninguém vai cobrar consulta, a gente não dá consulta, né, Val? Nós passamos por alguns grupos que as pessoas perguntaram quanto que é a mensalidade do grupo de 12 passos, né? O processo. Eu falei assim, uau, olha só, Val, nós estamos perdendo aqui um nicho, né? O pessoal está achando que precisa pagar. Não paga nada, gente, tá? O máximo que você vai fazer é comprar o manual de 12 passos e umas despesas, como no retiro que a gente vai ter agora, né? Envolve algumas despesas ali, mas, além de ser de graça financeiramente, nós temos o maior prazer, aquelas que foram chamadas para continuar nesse ministério, de ministrar adiante, continuar esse processo, tá bom? De servir. Então, voltando ao comecinho do enunciado, tendo experimentado um despertar espiritual. Aí eu fiquei pensando, tá, ele fala despertar espiritual, né? Nós já aprendemos ao longo de todas as nossas palestras que o nosso processo de 12 passos é diferente, por exemplo, de outros locais que aplicam os 12 passos, por exemplo, como nos Alcoólicos Anônimos e tal, porque o
processo envolve, né, as bem-aventuranças, as porções da palavra de Deus, acompanhando esses passos, e também que o nosso ser superior tem nome, que é, ó quão lindo esse nome é, Jesus. Nós temos um ser superior, não é uma energia, não é uma força cósmica, é um ser, né, superior, é uma pessoa, é Jesus Cristo. Então, eu fiquei pensando assim, o despertar nosso, humano. Imagine você dormindo, de repente você acorda. O que você faz quando você acorda? Abre os olhos, viu? Tem que fazer dar umas dicas aqui, gente. Abre os olhos, às vezes se espreguiça, às vezes volta a dormir um pouquinho, mas falando de acordar mesmo. Daqui a pouco você senta na cama, levanta, sai andando, né? vai para o dia. Então, assim, isso eu fiquei pensando, qual que seria o despertar espiritual? Como que você é despertado espiritualmente? Né? Alguém tem aí uma fala para acrescentar? O que vocês acham que é despertar espiritualmente? Poxa, pergunta já no começo, né? Meio difícil. Mas justamente tem a ver com o que eu acabei de falar. Não é pela nossa força. Nós temos que ser realmente despertados pelo Espírito Santo de Deus, reconhecer as nossas falhas, ver que nós não conseguimos, que nossas vidas estão descontroladas. Lembram lá dos primeiros passos? De descobrir, ter uma esperança, quem poderá nos ajudar? Né? A gente descobre que é Jesus. Então, isso faz parte desse processo espiritual. A gente descobre que na nossa força não conseguimos. Né? A gente pode tomar remédio, a gente pode fazer terapia, a gente pode prometer que não vai fazer mais, a gente pode pedir desculpa dali, mas continua a mesma pessoa. Então, a gente não quer repetir os erros, a gente quer ser transformado, e o Espírito Santo tem essa ação de nos revelar quem nós somos realmente, nos despertar espiritualmente, né? E também nos manter, nesse sentido aqui, acordados e alertas. Certo? Para essa vida que Deus nos oferece. E nesse processo aqui de 12 passos, nós já tivemos várias lições falando sobre esse olhar para dentro, né? De você refletir, de você anotar, de você fazer um inventário moral, de você ir lá pedir perdão. A gente já teve o passo anterior, que foi de manutenção, eu quero me manter assim, o que eu preciso? Né? Está sempre avaliando, como é que eu estou? E aí vem essa outra ação, que é o repartir, né? É o servir. O que de tudo isso que eu passei nesse ano, nesse processo, mesmo as pessoas que ainda não estão no Passos, mas estão vindo segundas-feiras aqui, o que eu já posso repartir? E o que acontece nesse ato de eu repartir o que aconteceu comigo ou está acontecendo? Né? Eu acho bem bacana aqui no livro que ele diz que esse ato da gente repartir sobre o que acontece conosco, ele é um antídoto para recaídas. Porque você continua falando do teu processo, o que está acontecendo. Se você acha que acabou depois vai ter festinha, gente, eu não sei que dia lá, mas acho que é segredo do grupo da Rosália. Então, depois da festinha, e o pastor também já quer convite, tá, Rosália? Então, assim, depois da festinha, acabou o processo, Rosália, de restauração? Não, continua, né? Então, aqui não tem fim. A nossa restauração é uma continuidade. Então, mantenham-se despertos, alertas e procurando compartilhar isso com outras pessoas. Você está fazendo um bem para você mesmo, você está tomando um antídoto contra recaídas. Eu marquei aqui uma frase que eu ouvi numa IBD que eu fiz aqui na igreja, sobre aconselhamento bíblico, iniciação ao aconselhamento bíblico. E eles falaram assim: o projeto de mudança é comunitário. Interessante, né? Porque se vocês pensassem, tudo que você aprendeu fica só para você, ótimo, mas, né, no teu processo de mudança, às vezes você até não vai falar nada, mas os outros vão perguntar, o que aconteceu que você está diferente? Que seja para melhor, tá, gente? Né? Aí você também tem uma oportunidade de falar. Né? Se ninguém percebeu nada, você assim, não, se não viu nada diferente em mim, não. Né? Mas, enfim, gente, isso aí é cada um.
Mas eu achei interessante essa frase, o projeto de mudança é comunitário. Vai fazer bem para você e todos que estão à sua volta. E aquelas pessoas que Deus ainda vai colocar no seu caminho. Então, assim, por que repartimos? Né? Como que nós repartimos? Então, ele fala aqui que repartimos a nossa experiência. A nossa experiência. Nós sabemos que nossa história ela é única. Por mais que você seja gêmeo, um nasceu primeiro, né, de alguma forma. As digitais não são iguais. Provavelmente, as personalidades também não. Eu conheci gêmeas que eram extremamente opostas assim, em comportamento. E mesmo que você também tenha passado por um divórcio como eu, as circunstâncias do seu, com certeza, são muito diferentes do meu. De repente, alguém perdeu uma gestação, pode ter sido por formas muito diferentes, um acidente, alguma coisa, né? Um mal súbito, alguma coisa assim. Então, e às vezes até provocado, você tem isso na sua memória. Cometeu um aborto, é uma perda de uma criança. Então, nós não temos condições de julgar o outro. A experiência do outro é a do outro. Nós podemos falar de nós. Vocês devem ter passado já por muitas situações. Nós estávamos conversando antes lá com ela, de outros grupos, outras situações. Mas se eu fosse você, só que você não é. Né? Dá vontade de dizer, mas você não é. Né? Mas, assim, a gente pode mudar essa fala. A gente pode falar assim, eu passei por uma situação assim, assim, assado. Né? Graças a Deus, você pode testemunhar. Mas não dizer assim, faça como eu, vá naquele médico, toma aquele remédio para dormir, né? E aquele chazinho, e põe as pernas para cima, você começa a dar todos uns comandos ali. Né? Então, tem pessoas que lutam com controle, gente. Tá? Então, a gente sempre tem que estar bem, bem esperto. E nós somos, né, falhos. Isso é muito importante. A nossa vulnerabilidade, eu sempre falo que a vulnerabilidade que a gente apresenta aqui no CR, ela constrói pontes. Aqui, por isso que a gente fala, ninguém fala de situações para, de repente, o outro se sentir humilhado. Não é o interesse. Aqui nós falamos, uma pessoa rica pode passar por depressão como uma pessoa pobre. Né? Uma pessoa estudada pode ter medo. E uma pessoa, de repente, sem estudo, não é critério, são seres humanos, né, precisando de restauração. Então, a gente conta da nossa experiência, e Deus nos usa, né, nossas experiências. E eu coloquei outra lembrete aqui, que nós que participamos muito aqui dos encontros de segunda-feira, e mesmo como facilitadoras, quantas vezes a gente chega aqui e se apresenta como uma filha amada, um filho amado de Deus, e a pessoa fala, eu sei que Deus me ama, mas eu não me sinto amada por Deus. E está tudo bem. Ela não sente, mas ela é amada por Deus. Só que ela precisa passar por um processo. Né? E quando essa pessoa consegue falar, verbalizar, eu sou uma filha amada de Deus, eu sou um filho amado de Deus. Quanta coisa já é curada só com essa frase. Conseguem imaginar? Quanta dor que tem ali que está sendo curada. Porque a gente sabe, muitas vezes, a pessoa não consegue chamar de Deus de pai porque ela teve um pai terreno, né, um genitor, uma pessoa que a abandonou. Como que eu vou chamar de pai alguém que eu não tenho essa referência aqui? E quando ela descobre que Deus é pai, independente da sua paternidade aqui, a cura acontece apenas com essa afirmação e essa constatação. E, ao repartirmos nossa experiência, já houve um processo, que nem eu falei para vocês, nós estamos no passo 12. E outra frase que eu marquei aqui, que antes da cura, existia a dor. A gente só é curado porque estava doente. Né? Ah, não, eu estou tão saudável que eu fui curado. Não, não tem lógica. Então, existia a dor antes da cura. Então, a gente está virando uma página, né? A gente está sendo fortalecido para saber lidar com essa situação. E como nós temos, né, como eu falei, a gente sempre tem texto bíblico aqui intercalado na lição, eu vou ler para vocês um versículo que está em 2 Coríntios 1:3. Louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as dificuldades,
para podermos ajudar os que têm as mesmas dificuldades que nós temos. Viram só? Nós podemos ajudar as pessoas que têm a mesma dificuldade que a gente teve. A gente não vai resolver o problema dele, mas você vai ter como é que se diz? Uma bagagem. Você vai ter bastante coisa ali que vai auxiliar aquela pessoa, né? Então, vejam como tudo é poderoso, é uma ferramenta na mão de Deus, né? Ele usa a nossa dor, Ele usa a nossa cura, Ele usa o nosso processo. Então, nós temos, repartindo a nossa experiência. O 2, aqui, ele fala assim, repartimos de acordo com o nosso estilo pessoal. E aí? Somos todas iguais de estilo? Somos todas bem-falantes? Somos tímidas? Somos desenroladas? Eu sou tímida e estou aqui. Mas, graças a Deus, pela sua misericórdia, né? Estou aqui, porque não sou eu. Nesse momento, é a Marlene passando uma lição. E é possível. Você diz, não, mas eu não ia ter coragem de ir lá na frente, segurar o microfone. Pois é, né? Estamos aqui. Então, assim, às vezes a pessoa ela é cheia de amigos, a outra, às vezes, tem poucos amigos, né? Às vezes a pessoa ela não tem muitos familiares, não tem apoio em casa, mas ela tem um ambiente de trabalho, e eu já estou pulando um ponto aqui, que depois nós vamos falar sobre isso. Então, você é do jeitão que você é. E Deus precisa de alguém desse jeitão. Desse jeitão, desse jeitão. Tá? Vocês são ferramentas exclusivas, né, na mão do Pai. Então, nós temos esse estilo pessoal. Às vezes, que nem nós estamos falando agora com a nossa visitante, né, Rosário? A gente, às vezes, está numa rodinha de conversa, vai cair CR na conversa, gente, não tem jeito. Estão lá falando de liquidação, de bolsa, de receita, quando se vai ver assim, que hora que eu vou conseguir falar do CR aqui? Já está na ponta da língua, né? Então, o nosso estilo é pessoal, tá? Você assim, eu queria ser que nem a Marlene, queria ser que nem a Val, seria... Não, você é você. Graças a Deus, só tem uma Val, só tem uma Marlene, né? Senão não tinha graça. Então, celebrem quem vocês são. Terceiro, com amor incondicional. O que a gente entende como amor incondicional? Não julgar, né, a pessoa, não ser seletivo, não é essa aqui, caramba, se eu convidar essa pessoa para o CR, né, acho que vai dar ruim. Não. Deus vai te mostrar, né, para quem você pode falar, para quem você pode testemunhar, e Deus vai colocar pessoas na tua frente. E também nós não precisamos forçar ninguém, né? Você tem que fazer. Gente, eu lido com as inscrições. Muita gente. Estou colocando aqui o nome da fulana, tá? Você põe num grupo. Eu falei, mas ela está sabendo? Não, mas acho que ia ser muito bom para ela. Não, gente. Não. Né? Não vamos deixar cada um no seu processo. Convide para vir aqui numa segunda-feira. A intenção é boa, mas, né, a pessoa precisa saber no que ela está. Ela precisa decidir, né? Outra coisa, também com esse amor condicional, ele fala aqui que a gente ajuda quando solicitado. Nisso que eu te falei para vocês, de a gente querer resolver o problema de todo mundo, a gente tem que dar uma segurada, tem que deixar as pessoas virem, né? Porque a gente também tem esse cuidado, que muitas vezes é ressaltado, principalmente a Célia fala muito disso, da codependência. Aí você acaba virando o guru daquela pessoa. Tudo ela pergunta para você, né? E, às vezes, você luta com codependência, você acaba pondo mais um embaixo da tua asa. Então, não tomem isso por 880. Você pode ajudar as pessoas? Sim. Mas cuidem, porque, às vezes, você luta com codependência e encontra um dependente ali, né? Então, a gente aprende tudo isso no CR e tudo com amor, né? O amor incondicional. Amor incondicional também é dizer não. Você não precisa dizer sim para tudo. Você ama aquela pessoa, mas pelo bem dela, às vezes pelo teu bem, é necessário falar um não também, né? Outro item para repartir, dentro de nossos limites. Então, já foi falado aqui, não vou
repetir muitas vezes, mas a questão do controle, nos limites, né? Você não vai controlar aquela pessoa, nem ela te controlar. Às vezes, acontecem situações que a pessoa, realmente, ela cria essa codependência, né? E você pensa assim, nossa, mas ela me ligou tal hora, ela estava precisando muito, mas eu estava ali justamente fazendo a janta, tinha uma criança chorando, mas, né, imagine, eu tenho que servir. Você pode dizer assim, fulana, pode esperar um pouquinho, eu vou terminar aqui a situação e a gente conversa? Então, às vezes, acontece, a gente começa a ficar assim, né, 24 horas disponível. Não é bem assim. Então, cuidem com isso, tenham conexões saudáveis. Nós não salvamos ninguém, essa frase é muito boa também. E nós não temos, às vezes, uma condição até psicológica. A gente está passando por problemas bem complicados, né? E você pode dizer, me desculpe, mas eu não estou num bom momento agora, né? Então, a gente tem que ser sincero. E eu coloquei aqui, e o ser superior é Jesus Cristo. Né? Não podemos ser o Deus dessa pessoa, mas é dentro dos nossos limites, não controlando e também não sendo controlado. Outra coisa, usamos os dons que recebemos. Aqui fala de dons espirituais, né? Nós temos dons que o Espírito Santo, que Deus nos oferece, e dentro desses dons, a gente vê que são um para o outro, né? A intercessão é por outra pessoa, né? A cura, a bondade. Você vai ser bom para você, você vai orar só para você, você vai se curar, né? O único dom ali, no caso, que é para si mesmo, é o dom de línguas, né? Para edificação própria. Mas, enfim, Deus nos dá ferramentas, Deus nos equipa, né? Aí diz ali em Romanos 12, 26, portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. E, de novo, com essa questão de cada um ser único, Ele não dá os mesmos dons para todos, né? Por isso que nós somos corpo. Então, a gente pode servir também, repartir, usando os nossos dons. E agora chega naquela parte, mas onde que a gente reparte? É meio óbvio, né? O contexto de cada um. Na família, na igreja, no PGM. Já falei para vocês, eu já fui a chata do CR no meu PGM, depois algumas fizeram, então tem mais chatas do PGM agora, né? Está mais fácil, a gente se reveza. E tem até uma pessoa que não fez CR e já está fazendo propaganda do CR. Então, assim, né? Isso aqui é que nem vírus, pega, mas, graças a Deus, pelas irmãs que estão interessadas ali no nosso grupo. No trabalho, na escola, e um lugar muito especial. Vocês imaginam qual seja esse lugar aqui, que eu estou falando, o último? Onde você pode aplicar o CR? Exatamente. No próprio CR, você pode terminar o seu ciclo, você pode já vir aqui nas segundas-feiras, nesse segundo momento de partilha, ser uma facilitadora, né? Cada grupinho tem alguém que passa as regras e explica para os visitantes. Você pode ser uma cofacilitadora. Depois, no processo de retiro, né, os celebrantes, eles escolhem padrinhos para escutar sobre o inventário, seu inventário, e as mulheres madrinhas. Você pode ser uma madrinha, né? A gente faz um treinamento. Então, você pode servir dentro do CR, tem várias frentes. Então, nós temos muitas opções de ser bênção, ser luz. E o que vocês acham? Só algumas pessoas precisam do CR? Ou todas? Todas, né? Ninguém é excluído desse processo de restauração. Todos nós precisamos, todos nós ansiamos por ser ouvidos, muitas vezes não temos uma escuta de qualidade, né? E também repartir nossa história. Então, nós estamos falando agora no começo sobre a irmandade que se forma a família, né?
Nós temos amigas, que eu falo amigas e irmãs para o resto da vida. O abraço de quem já fez CR é diferente. Se encontra aí no culto, na rua, o abraço do CR é diferente. Muito bom. E aqui, no final, ele fala assim, Deus nunca desperdiça uma dor. Isso que eu já estava falando para vocês. A dor que você passou, está passando, ela tem um propósito. Deus chora com os que choram. Né? Deus se alegra também. Então, nós não temos isso como uma carga eterna. O que nós temos de eterno vai ser um dia morar lá no céu com Deus, onde tudo isso não vai mais ter, né? Aflições, choro, nem morte, nem dor. Mas, enquanto estamos aqui, como diz nossa oração da serenidade, podemos viver razoavelmente feliz. E, geralmente, quando eu facilito os grupos, eu falo, e razoavelmente feliz nesse mundo, já está muito bom, né? Se a gente conseguir ser razoavelmente feliz. E uma outra analogia, que geralmente a Célia coloca nesse passo, nessa lição, é que ela fala assim, assumimos a toalha de Jesus. Lembram Jesus lavando os pés dos discípulos? Então, nós estamos ali nesse processo, ajudando o irmão, lavando o irmão, porque nós já tivemos essa experiência, nós já sabemos o que é ser acolhido, né? Como isso se refletiu na nossa vida e continua. Então, nós repartimos o que recebemos, certo? E trazemos os frutos para quem? Para o Senhor. Né? Nós muito nos alegramos. E aí, no final, eu coloquei umas perguntas. E onde você foi forjado pelo fogo? Onde você está sendo afiado? Em que área da sua vida você está sendo afiado para ser instrumento útil na mão de Deus, né? E agora, mais em local, onde você pode ser bênção com o seu testemunho de restauração? Talvez você já esteja sendo essa bênção, né? Já esteja compartilhando, mas não deixe esse processo cair no esquecimento, né? Continue vindo aqui nas segundas-feiras, continue convidando pessoas, venha junto com essas pessoas e se alegre que mais pessoas e mais pessoas têm sido curadas em muitas áreas da sua vida com esse programa. Tá bom? Deus os abençoe.